Muito boa noite, senhoras e senhores. Amanhã nós temos Halloween aqui na clínica e se você é paciente e quiser vir fantasiado, você estará convidado para a festa. Estarei fantasiado assim como todos os funcionários e espero que vocês curtam bastante, certo? Então é isso. Agora eu e esse ser humaninho aqui, ó, vamos falar sobre um assunto muito legal para vocês. Aliás, do que vocês acham que eu vou vir fantasiado? Vou deixar uma enquete aqui. Muito bom dia. Boa tarde. Ou boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui quase ao vivo para falar sobre vocês, sobre um tema bastante relevante, que é compulsão alimentar. Desculpa o meu cabelo, tá? O japonês está melhor, então vocês focam no cabelo dele. Bom, compulsão alimentar de fato, né, é uma doença gravíssima, séria. Muitas vezes as pessoas confundem compulsão com ansiedade ou com outras desordens menos graves, né, do apetite. Mas existem alguns genes que sim, podem predispor ao aumento do apetite e obviamente isso também pode aumentar o risco de compulsão alimentar, e a gente vai falar de dois genes. Um é o MC4R e outro é o DRD2. Bom, gente, eu vou começar falando do MC4R, depois o Louro José vai falar do DRD2. MC4R, receptor de melanocortina, é um dos principais genes, né, uma das principais proteínas envolvidas no controle do apetite e da saciedade, né, lá no PONC-CART, no hipotálamo, no centro onde regula a nossa saciedade e nossa fome. E mutação no MC4R, gente, é basicamente como se você não chegasse os hormônios, principais hormônios relacionados ao controle da fome no seu cérebro. Ele não consegue avisar para o seu cérebro que você já comeu. Isso faz, obviamente, com que você tenha um apetite mais aumentado, tá? Então, essa é mais ou menos a função biológica que eu quis explicar para vocês. Os sinais e sintomas, eles estão relacionados, né, os sinais, na verdade, a um aumento do apetite. É aquela pessoa que desde pequena tem mais fome, que tem uma dificuldade para ter saciedade. Isso não está relacionado à parte emocional, é uma fome pura, vamos dizer assim, tá? E é importante o profissional, com algumas perguntas, saber identificar o que é emocional, o que é ansiedade, do que é uma fome de fato, certo? Estratégias para modular. A gente brinca que quando o paciente tem MC4R, quanto mais ele come, mais vontade tem de comer. Então, obviamente, estratégias de jejum ou de horários para comer acabam sendo muito mais eficientes. Quando você tem mais, quando você determina, né, estabelece um horário, o paciente consegue se organizar. E para quem tem um gene que aumenta o apetite, não é legal ficar com fome, porque obviamente você vai acabar falhando, vai querer comer mais, tá? Um outro ponto interessante é combater a inflamação. A inflamação piora a expressão desses genes, com atividade física e tudo mais, ou mesmo estratégias anti. Então, obviamente que fica mais importante ainda você ajustar o estilo de vida desse paciente, né? Deixar aí um sono regulado, deixar aí uma atividade física para conseguir modular esses genes que também que vão ser piorados a expressão com a inflamação. E por último, a desnutrição, né? O sobrepeso, gente, é uma doença completamente desnutritiva, né? Os pacientes, muitos deles têm obesidade, mas é uma obesidade com déficit de vitaminas, com uma pobreza nutricional muito grande. Então esse ajuste também vai melhorar a produção de neurotransmissores, vai fazer com que o organismo trabalhe de maneira mais eficiente. Então por isso que quase todas as minhas prescrições eu começo prescrevendo 3 coisas: vitamina D, ômega 3 e um polivitamínico para deixar aquele organismo eficiente. E agora o nosso querido japonesinho vai falar para vocês sobre o DRD2. Depois de 2 horas, de 1000 stories depois, eu vou falar um pouco com vocês sobre o DRD2. Um gene importante também nessa parte de gestão de consumo de alimentos. Por quê? O DRD2, ele é um gene que, para vocês entenderem, ele codifica a densidade de receptores de dopamina que a gente tem no nosso cérebro. Ou seja, ele consegue controlar o quanto de dopamina está chegando lá.
Então, nesses pacientes que têm um polimorfismo, uma alteração nesse gene, faz com que tenha menos dopamina chegando no cérebro dele, consequentemente, ele precisa buscar dopamina por vias externas. São aqueles pacientes que são mais suscetíveis a vícios, por exemplo, vícios a jogo, vícios a alimentação, vícios a esportes ou o que for, porque eles precisam de certa forma conseguir essa dopamina que no cérebro dele já não chega direito, consegue de vias externas. Uma vez que a dopamina está relacionada ao sistema de recompensa cerebral. A dopamina, gente, é o principal neurotransmissor relacionado à motivação. Isso daí o quê? Isso daí, né? Pode continuar. Motivação é o principal não vou falar também. Já que ele não conseguiu falar, vou continuar falando de onde ele parou. A dopamina, ela serve para dar motivação, energia, disposição pra gente. Então, desses tipos de pacientes, dietas monótonas, com pouco tempero... Monótonas? Tá bom. Dietas sem graças, sem tempero, sem muita variação nutricional, sem alimentos que trazem uma memória emotiva e afetiva para o paciente, não são estratégias tão interessantes, porque se a gente fizer algo muito restritivo ou algo muito ruim, muito chato, entre aspas, para ele fazer, o paciente não vai conseguir seguir isso por muito tempo. Então é algo para a gente trabalhar nessa parte nutricional, principalmente, para a gente conseguir com que ele tenha essa aderência maior ao tratamento e seguir esse plano alimentar. E como aumentar a densidade de receptores de dopamina no neurônio? Tempo na tela. Principalmente com atividade física. Lembrando, gente, o que é essa mãozinha aí, Eu filho? ia bater aqui, velho. Acabou. Tá, bate aí então, na galera. Mas não acabou, porque a gente tá falando de genética. Genética é só uma predisposição, então não necessariamente você vai desenvolver determinado comportamento. Genética é só 20%, 80% é o que você vai fazer com esses genes, é como você vai modular a expressão deles. E por isso que é importante você compreender um pouco como você funciona, óbvio, mas entender que você não é refém desses bichos. Você pode sim assumir responsabilidade sobre a sua saúde, certo? Mais um recado? Manda um beijo pra sua mãe então, pelo menos. Beijo, a mãe. Comunidade do mundo. Namastê. Aí. Não, manda em japonês pelo menos, seja original, né? Eu não sei. Arigatou. Arigatou. Aí, gente, aconteceu pra... Tá tudo bem aí, filho? Surpresa bolinha, feijão preto. Vai. 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 Primeiro. Primeiro. Repete. Primeiro. Segunda. Tira. Aí, pessoal, quem que eu vou virar aqui? Façam suas apostas. Façam suas apostas. Tá com o make-off do nosso Spielberg. Bora.